Pronto, gravando. Shalom, shalom, pessoal. Oficialmente iniciamos. Vamos orar? Hoje nós vamos tentar ser breves, vamos entrar um pouquinho sobre é, tronos e a tribo e cearmos. Então, se você é alguma das pessoas que entrou agora no grupo e você não viu a mensagem da ceia, tenta, se tiver como, ok? Tenta aí pegar um suco de uva, uma água representando para a gente cear juntos, ok? Um pãozinho, um creme crack. No final da live nós sempre ceamos, ok? Para quem é novo, porque entrou algumas pessoas novas esse mês no grupo, para quem é novo nós sempre fazemos essa live. Não é uma live de fundamentos, ok? Nós temos uma outra live já gravada e vamos ter uma aula semana que vem, uma outra aula de fundamentos dos tronos, fundamento bíblico. Então, aqui a gente só fala mesmo qual é o mês, qual é a estação, qual é o trono, os ataques, oramos e entramos dentro da tribo do mês, ok? Para você que nunca participou de uma dessas reuniões. Estamos aí há quase um ano, quase, já fez um ano, né, pastor? Acho que, não, vai fazer um ano agora em Yom Kippur. Em Yom Kippur faz um ano, que a gente começou a fazer as Rosh Kodesh no mês de Yom Kippur. Isso, é Yom Kippur que vai fazer um ano. Já, já, meu Deus. Muito bom, muito bom. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigado por mais um mês, muito obrigado por mais um tempo, Senhor, em que nós estamos juntos aqui, que nós estamos aprendendo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus porque a tua palavra diz que as coisas do alto não é possível se compreender com a mente humana. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos empresta a mente de Cristo agora. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. Eu oro você, Espírito do convencimento, Espírito que convence o homem das coisas divinas e também do seu pecado. Ministra os nossos corações nessa noite. Nós selamos essa reunião, selamos, Senhor, os cabos de fibra ótica, selamos as salas, os ambientes onde os meus amigos estão, selamos esse ambiente onde eu estou. Proibimos qualquer interferência de Satanás, seus demônios. Proibimos em nome de Jesus toda perseguição maligna, toda interferência no sinal, toda interferência no corpo, na alma, no campo físico ou no campo espiritual, em nome de Jesus nós proibimos agora. Nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos ao que o Senhor tem para fazer, para falar. O Senhor, nós temos um cronograma, algumas coisas em mente para falar, mas nós queremos declarar que o Senhor possui a agenda nas suas mãos. O Senhor pode mudar o que o Senhor quiser. O Senhor pode falar o que o Senhor quiser. Nós estamos abertos ao seu tempo, Senhor. Muito obrigado por mais um tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, Amém. Shalom, shalom, queridos. Muito bom estar aqui com vocês, celebrando mais um Rosh Chodesh. E nós estamos agora entrando no mês de Ave, né, que é o mês do Pai. Ave é o mês do Pai. E é um mês muito importante, principalmente para o povo de Israel, porque é um mês marcante de muitas coisas aconteceram no mês de Ave, né? E que o povo de Israel ele tem como história, e a gente vai ver aqui algumas situações que aconteceram nesse mês, mas nós vamos falar daquilo que o mês representa, né? O que ele traz para a gente. Importante que em Cristo nós temos acesso ao de melhor que cada mês vai trazer. É óbvio que isso não nos priva de viver as influências, né? Como no caso o Guilherme sempre fala dos tronos, as influências astrais elas estão aí. E Satanás, quando ele se apropriou da criação, no sentido de que quando o homem perde, né, ele por causa do pecado, ele sai do lugar em que ele deveria estar, ele perdeu aquilo que ele tinha de controle sobre toda a criação.
né? A gente vê isso lá quando Satanás ele vai tentar a Cristo e ele vai dizer para o Senhor Jesus: Olha, se tu prostrado me adorares, eu te entrego isso tudo aqui, né? Tipo ali negociando com Yeshua, porque se você me adorar, você não precisa passar por todo o martírio que foi preparado para você passar. Prostrado você me adora e eu te entrego as nações, os poderes da terra, porque tudo me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então a gente entende que é, é, Adão vai perder esse controle de tudo, de todo o sistema que Deus tinha criado, né? Existem alguns teólogos que dizem que não foi só aquilo aqui na Terra, mas de toda a criação estaria sujeita ao homem, os astros, tudo que foi criado, né? Eu estava vendo um pastor falando que se o homem não tivesse pecado, e nós continuássemos no Éden, né, o mundo seria um grande Éden, a gente conquistaria a galáxia, estaria hoje tendo colônias em outros planetas da maneira mais fácil, sem nenhum tipo de problema, porque o homem seria eterno. Mas o pecado entrou e nos roubou tudo isso. Então, falando do mês, né, bíblico, Cristo nos coloca na posição para restaurar essas coisas, né? Os filhos de Deus, eles vão restaurar tudo isso. Nós restauramos. Nós estamos aqui para restaurar. Toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E em Cristo nós assumimos o nosso lugar. Então, ficamos com a parte boa dos meses, assumimos isso, tomamos de volta o controle que nos é dado. E de o mês de ave, ele está diretamente ligado à tribo de Simeão, né? Eu vou falar da tribo e vou falar do mês. Vou fazer um pouco a dinâmica um pouco diferente. O mês de ave, ele vai estar ligado à tribo de Simeão. Essa tribo de Simeão, ela vai trazer com ela a, a regência do ministro Tete, que é a nona letra do alfabeto e do alfabeto hebraico, e ele traz consigo uma revelação muito grande, porque a letra Tet ela vai representar, ela tem em si a representação daquilo que é gerado, né? Ela representa como se fosse uma mulher grávida, é uma letra que os sábios vão dizer, né? Os rabinos dizem que essa é uma letra grávida, é uma letra que está ligado à questão geracional, né? O Tete, ele também se assemelha a uma serpente enrolada dentro de um cesto. A letra Tete é a letra da palavra Tov, então ele está diretamente ligado a coisas boas, né? A coisas boas. Mas essas coisas boas, elas podem serem ocultadas por situações que, se nós não tivermos um olhar espiritual, a gente pode ser ludibriado pelo inimigo. Quando Jó ele fala sobre essa questão do bem, ele diz assim para a mulher dele: Olha, tu aceitou o bem de Deus com prazer, e aquilo que você julga não ser bom, aquilo que é mal, você não quer aceitar. Mas no final das contas, a gente vai ver que todo o processo de Jó cooperou para algo muito bom, porque Jó depois se levanta com um grande testemunho. Existem processos na nossa vida que no início a gente não vai entender o bem ali. Mas a gente precisa crer no que a palavra diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que o processo, no momento em que nós estamos vivendo, seja um processo difícil, um processo complicado, um processo que muitas das vezes vai nos custar lágrima, que vai trazer algumas marcas, mas esse processo gerenciado por Deus, quando nós submetemos isso a Deus, o resultado é sempre um lucro, é algo bom. Seja a nível de aprendizado, nós vamos sair do processo ricos, enriquecidos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a letra T, ela está muito ligada a isso. O Tete, ele traz consigo, o ministro Tete, ele traz consigo a quebra de ciclos, né? O representado número 9 que quebra ciclos que não devem continuar. Ciclos são quebrados.
Só que nessa quebra de ciclos, nós precisamos ter um cuidado, porque senão a gente vai quebrar ciclos bons, coisas que precisam continuar. Quando a Bíblia, Paulo vai orientar a igreja de Corinto, se eu não me engano, sobre os bons costumes, ele diz: ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Esses costumes que geram um ciclo contínuo de aprendizado, de ensino, e que vai sendo passado para gerações futuras, eles precisam continuar. E a gente precisa ter o cuidado para não quebrar esses ciclos, porque aí os bons ciclos são quebrados e vão gerar coisas ruins. Vamos lá. A tribo de Simeão, né? Pastor, É, você já falou da letra? Já falou tudo da letra? eu vou deixar uma parte para você falar. Tá, eu só queria tornar visual, só para completar o que você está dizendo sobre a letra, mas Ah, aí, sim, pode colocar. Pode tá, colocar. Não, pode colocar, porque eu vou falar da tribo e de qualquer forma vai estar ligado um pouco à letra, sim. ok. Então, deixa É, eu só completar um pouquinho sobre a letra. Aqui, gente, tá vendo aqui? Tá dando para ver minha tela? sim, Sim, ok. Então, essa aqui é a letra Tet. Ok, então, como a Cir disse, ela vai representar um sexto. O Tet, diretamente, ele é um útero. Ok, ele representa o útero. Então, o Moacir falou sobre uma mulher grávida e tudo isso. Então, o Tet, ele é um útero. Então, ele tem esse desenho de um cesto, né, como se fosse a letra grávida mesmo, um cesto, e uma serpente. Então, e a gente precisa lembrar que nós estamos na estação do verão, né? E o verão, ele é a estação de colheita. Então, quando nós falamos dos ministros, nós estamos falando da unção que está sendo liberada sobre esse mês para que você possa atuar de acordo com a estação. Então, o Senhor está liberando a capacidade de armazenar o recurso, e nós precisamos lembrar que é tempo de colheita que os ladrões vêm para o campo. Então, a unção de Tete, ela é literalmente a ministração de Tete, ela é essa capacidade de armazenar o recurso, mas ao mesmo tempo de proteger. É como literalmente o útero de uma mulher, que ao mesmo tempo em que ele gera o que está acontecendo, e ele parece ser muito frágil, parece ser muito, de precisar de muito cuidado, e de fato precisa, mas é o lugar mais seguro para a criança, é um lugar protegido, é um lugar que alimenta, é um lugar que dá os recursos necessários. Então, esse ministro, ele fala sobre essa unção de proteger a colheita e ao mesmo tempo armazenar o que está sendo colhido, porque não é porque você está colhendo que você gasta, porque agora a gente tem outras duas estações sem colheita. E aí, inclusive, a bênção do próximo mês é de sabedoria para poder administrar, é a bênção de administração, mês de Elul, né? Então, nós falamos aqui sobre essa capacidade de administrar a colheita que você está recebendo, seja ela espiritual, física, financeira, mas é de ser prudente, porque uma das formas que Satanás vai te roubar é fazendo você achar que você pode gastar tudo que você está colhendo. E quando eu falo isso, não é só de dinheiro, ok? Porque a gente fala de gastar, a gente pensa em dinheiro. Mas quando eu falo gastar o que você está colhendo, é, por exemplo, de repente o Senhor está te dando uma oportunidade sabática e você gasta o seu tempo com coisas que não é para gastar. Você está colhendo de um descanso, mas você está gastando de uma outra forma. Então, existem momentos em que o Senhor está liberando uma colheita e aí a gente sai distribuindo essa colheita, sem administração. Tete é esse lugar que vai te lembrar: você precisa guardar, você precisa ser prudente, você precisa se proteger dos inimigos. Então, eu gosto muito de falar sobre o ministro Tete, porque ele é essa unção de proteção. Eu gosto também porque o útero vai apontar para a fertilidade. Então, é nesse tempo aonde Satanás vai tentar te convencer de que você é infrutífero.
Por quê? Porque na estação do verão, se você não colhe o fruto da árvore, compromete a próxima safra. O fruto apodrece, a árvore não vive o ciclo completo. Por a árvore não viver o ciclo completo, ela não produz na próxima estação. Então, nesse tempo, é o tempo em que às vezes o Senhor está falando para você colher e você está acreditando que você está infrutífero. Então, o ministro Tete, ele fala também sobre essa ministração sobre o útero, sobre um despertar de que o Senhor te fez frutífero, um despertar de que o Senhor te fez gerar. E não é à toa que ele representa também o número 9. Isso não é coisa da nossa cabeça, tá? É mesmo coisa já da Bíblia e dos rabinos antigos. Por quê? Porque o 9 é os 9 meses de gestação de uma mulher. Então, Tete ele vai apontar não para qualquer útero, porque um útero do primeiro mês de gestação ele é diferente do útero de 9 meses. O útero de 9 meses ele está pronto para dar luz. E nós estamos falando da estação do verão. Então, não é um útero no sentido de gerar, é o útero no sentido realmente de guardar, de proteger, mas ao mesmo tempo de frutificar, de dar luz, de liberar. Então, Tete é essa unção de Cristo, e a gente sempre precisa lembrar isso, que eu sei que tem gente nova, a gente fala isso sempre, mas quando a gente fala das unções dos ministros, a gente está falando da unção de Cristo, porque ele disse: Eu sou o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega. Então, Sim. é, 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 é essa unção do caráter de Cristo que vai empurrar para esse nascimento. Entende? Os 9 meses, o corpo da mulher faz a força, o útero está preparado para criar força suficiente para empurrar para fora o que estava sendo gerado. Então, a estação do verão está completamente ligada com a unção de Tete, porque é essa unção de empurrar para fora o que estava sendo gerado. Esse é o poder do útero desse tempo. Então, proteger, guardar, mas ao mesmo tempo aceitar o nascimento, liberar o nascimento das coisas que estavam sendo geradas. Faz sentido? Pastor? Total, total sentido. E é interessante isso porque quando a gente fala dessa questão de gerar do Tete, aí a gente vai ver a conexão da letra do ministro, né, com o número 9 ligado à tribo de Simeão, porque Simeão ele vai estar ligado ao ouvir, né? Ao ouvido, o sentido é o ouvido, ouvir. E a gente entende, tem um ditado, né, secular que diz assim, é emprenhar pelo ouvido, engravidar pelo ouvido, a pessoa que se deixa influenciar a ponto de algo ser gerado dentro dela pelo que ela ouviu. E a Bíblia vai confirmar isso, porque Jesus vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que eu escuto gera começa a ser gerado dentro de mim. É por isso que a gente tem que ter preocupação com o que eu ouvi. Então, é um tempo de você ter cuidado nesse mês com a frequência daquilo que você vai ouvir. É interessante que nesse mês de ave, que é o mês do pai, o pai, prestem atenção, o pai é aquele que vem para trazer, para dar disciplina, para mostrar destino. Quem leva o filho ao destino é a figura paterna. Guilherme é terapeuta e pode ter outros aqui. A gente sabe que a origem da maioria dos traumas, né, massivo, é dentro da questão da formação na infância e a alienação parental, ela entra muito nisso. Então, quando falta a figura paterna de maneira equilibrada na formação de uma pessoa, ela vai ter dificuldade no seu desenvolvimento para um destino. Várias questões vai começar a pipocar em algum momento da vida dessa pessoa, porque faltou no período da fundação um pai que trouxesse o equilíbrio e apontasse um destino. Então, o mês de ave é um mês em que a figura da paternidade de Deus ela vem para estabelecer orientação e destino. E como é que o pai traz o destino, orienta o filho? Com palavra. Enquanto a mãe ela vai ser mais carinhosa, mais sensível e trabalhar com o filho de maneira sensorial, né, através dos sentidos, o pai, a figura paterna vem sempre com palavra. O relacionamento dos filhos com o pai normalmente é na questão do diálogo, da palavra. Você vai ver que quando um filho traz a memória do pai, dificilmente, né?
você vê um filho falando: ah, eu lembro do meu pai me fazendo carinho, eu lembro do meu pai. Normalmente vai dizer: eu lembro do que o meu pai disse. Eu lembro aquilo que o meu pai fez, do que o meu pai falou, do que o meu pai me comunicou, porque o pai vai trabalhar com comunicação. E para isso, então, é necessário nós estarmos com a nossa audição alinhada, né? Você vai ver que a questão de gerar de Tate é tão forte nisso, e o ouvido está tão ligado, que como é que o pecado entrou? O pecado entra por aquilo que Eva ouve. Ela vai praticar a humanidade, não só Eva como Adão. A humanidade pratica o pecado, mas o que fez com que o pecado entrasse ali, fosse gerado, foi a palavra. A serpente fala. E o que a serpente fala entra, e olha aí a figura da serpente no cesto. Essa palavra você tem que guardar ela para que ela não seja contaminada. Então, o cesto é o lugar de armazenamento. A criança, quando está sendo gerada, ela está guardada. Mas a mãe que guarda aquela criança precisa tomar os seus cuidados para não contaminar aquele bebê. É muito comum numa mulher grávida, né, os cuidados com a gestante. Antigamente dizia assim: ah, não deixa a mãe ficar ouvindo mais notícia. E isso a ciência comprova, que uma mulher grávida, se ela ouve mais notícias, se vem visualmente, né, vê coisas catastróficas, imagens que trazem, vão gerar medo, terror e tudo, isso influencia a criança, porque tudo que a mãe sente, a criança sente. E esses sentimentos podem influenciar e muito, influenciam e muito na forma como esse bebê vai se desenvolver no útero. Então, aquilo que você escuta pode contaminar as promessas de Deus na tua vida. Porque tem promessas que você ouviu estão sendo geradas. E esse mês, por conta aí, Guilherme daqui a pouco vai entrar na questão do trono, você vem um ataque. Continuando aqui rapidinho do mês, para a gente poder fechar, no mês de Ave foi o mês em que, no dia 9 de Ave, no nono dia de Ave, foi quando os espias eles voltaram trazendo o relato do que eles espiaram da terra. E 10 deles vieram com um relato ruim. Enquanto Caleb e Josué diziam: não, vamos lá, a terra é boa, a terra manda leite e mel, olha aqui o que nós trouxemos, as provas do que Deus disse estão aqui, então subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu por herança. Tinham 10 deles dizendo: não, mas lá tem gigante, mas a gente vai ser comido pelos gigantes. Não, não, não. Querido, nós precisamos ter nesse tempo a fé pistis. No grego, a palavra para fé é pistis. Pistis significa acreditar no que se ouve. Pistis é acreditar no que se ouve, confiança naquilo que você ouviu. Enquanto emuná é confiança em quem prometeu. Pistis, no grego, é confiança no que ouviu. Esse é o tempo de você confiar naquilo que você tem ouvido, de confiar na promessa de Deus, de confiar na palavra, de confiar na orientação dos líderes, né, que estão imbuídos ali de autoridade e dentro da palavra de Deus. Então, os espias voltaram com relatos ruins no mês de Ave. E quando você olha, o mês de Ave, para mim, é um mês muito. Eu gosto muito de estudar esse mês, porque é um mês que os rabinos dizem que é um mês de juízo por causa da incredulidade do povo. Por causa dessa incredulidade do povo, Israel vem colhendo todo mês de Ave. Historicamente, aconteceram fatos terríveis. Desde lá do ano 587 a.C. até 2005, o mês de Ave foi marcado por catástrofe. A Babilônia destruiu o templo de Salomão, os romanos destruíram o segundo templo, o primeiro e o segundo templo foi destruído no 9 de Ave, a derrota final dos judeus por Roma, é lançada a primeira cruzada, matando milhares de judeus em 1095 depois de Cristo. Que dia? 9 de Ave. Em 1290 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Inglaterra. Em 1492 depois de Cristo, isso tudo no dia 9 de Ave. 1492, os judeus são expulsos da Espanha, a grande expulsão da Espanha. Em 1442, os judeus foram deportados do gueto de Varsóvia para campos de extermínio. 2005 começou a expulsão dos judeus de Gaza. Tudo isso no dia 9 de Ave, do mês de Ave. Não tem como a gente dizer assim: ah, não, é só uma. Isso aí não. Isso aí é conversa, isso aí é uma palavra. Não. Deus tem uma palavra
e essa palavra ela vai se cumprir. Uma visitação por causa da desobediência, aquilo porque foi gerado. Se é um mês em que a gente fala de gerar, de gestação, de semente, você acha que o que você ouve e as ações que são praticadas não vão gerar nada? Vão gerar. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o adversário conhece essas coisas. Enquanto nós muitas das vezes ficamos engateando, Satanás ele conhece essa realidade e vai dar na gente um banho. A gente vai tomar um banho aí, porque fica aquém, né? Agora, o Senhor é tão misericordioso que proporcionou bênção é, a respeito desse mês, né? Que é a bênção de Simeão. E a gente vai ver também a história da tribo de Simeão. Simeão foi um filho muito impetuoso, né? Simeão e Levi foram aqueles que mataram os siquenitas. E por conta disso, eles recebem uma palavra de Jacó de dispersão. Isso acontece. Levi, que também estava envolvido, acaba também sendo disperso, porque ele não ganha a herança na terra de Israel, ele fica ali só com as primícias, né, das cidades e tal, mas ele não tem uma porção na terra. E Simeão fica dentro da tribo de Judá. E com o passar do tempo, Simeão é absorvido por Judá e Levi, de fato, eles se dispersam, né? Por conta de uma palavra. Mas Simeão quando a bênção de Simeão é descrito também, perdão, no cântico, né? Existe um cântico que fala sobre a bênção de Simeão, mas a bênção de Simeão, vamos lá, Simeão, ó, deixa eu botar aqui que eu botei errado, irmão, perdão. Gênesis 49:5. Gênesis 49:5, isso aí. Lê aí para mim, por favor, Guilherme. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com sua congregação minha glória não se junte, porque o seu furor mataram homens, e na sua teima arrebentaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso. Então você vai ver aí que é, Jacó abençoa, mas ele também libera uma palavra que a tribo seria espalhada, né? Por conta daquilo que eles fizeram. Agora, Moisés, ele pega essa bênção, né? Enquanto ele diz que ele traz também uma repreensão severa, Moisés vai dizer, no versículo Deuteronômio 33, Moisés vai colocar, linkar Simeão com Rúben e colocar ele imbuído em bênçãos de forma junta com seus irmãos. A gente vai vendo que Deus, na sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela se revela de maneira a cobrir, caparu, né? Que no hebraico é cobrir. Deus cobre, Deus vai nos cobrindo. Deus vai sempre criando caminhos de misericórdia para tentar restaurar, porque pensa comigo, querido, o projeto de Deus é bênção. O que Deus quer é trazer bênção. Só que o homem, na sua desobediência, vai se desviando disso. Deus, então, em todo tempo, vai revelando a sua graça, vai revelando o que ele quer fazer, qual é o propósito do coração de Deus. Deus, ele sempre vai criar caminhos de bênçãos para poder levar, né, trazer. E Simeão, ele recebe a mesma palavra, né, a bênção de Simeão, que é uma tribo que, das 12 tribos, ela herda as bênçãos de Jacó, mas também com uma palavra de advertência, porque Deus, ele é justo. E aí, o ouvir, quando a gente ouve, a gente ativa em nós um senso que vai trazer justiça. Porque a partir do momento que você ouviu, você não é mais inocente. A palavra de Deus fala sobre isso. Quando eu ouço algo, quando eu
aprendo algo, né? E a audição, ela vai estar muito ligada à aprendizagem. Eu aprendo aquilo que eu estou ouvindo. Eu não sou mais inocente diante do Senhor. E Simeão, ele ouve, né? Ele escuta. No capítulo 33, vou botar aqui 33 para eu fechar, passar para o Guilherme, tá? Então, capítulo 33 de Deuteronômios 33, perdão. Deuteronômios 33. A gente vai ver que Deus coloca nos lábios de Moisés algo poderoso para Simeão. Ele não vai falar diretamente, mas o Senhor vai trazer ali a junção das tribos, né? Ele coloca um dentro do outro. E os sábios vão dizer que por conta disso, Simeão, por estar alinhado no mesmo posicionamento de Rúben, né? E Rúben estar à frente, ele recebe, ele está inserido naquilo que Rúben também recebe. Porque Moisés vai dizer o seguinte: ele fala a respeito de Levi e ele vai falar a respeito de Rubens, mas ele não cita diretamente Simeão. Então, todo mundo entende o seguinte: como o Senhor disse, e aí na divisão da terra, Simeão ficou dentro de Judá, Simeão ele também foi coberto, cercado, porque Simeão ficou no meio do território de Judá. Então, Simeão foi cercado pela bênção de Judá. E, historicamente, a tribo de Simeão foi absorvida, né? Acabou se misturando com a tribo de Judá e viraram uma coisa só. Então, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Então, Simeão ele está imbuído dentro dessa realidade. Amém? Então é isso, o mês de Ave, que é o mês do Pai, vamos ter cuidado com aquilo que a gente ouve. A bênção de Simeão é uma bênção de inserção. Ele recebe uma repreensão de Jacó, mas Deus, na misericórdia, cerca ele com a tribo de Judá. E a bênção de Judá, ela fica ali, é ela que protege a tribo de Simeão. E a gente agora vai falar um pouco das. Vamos falar dos tronos. Guilherme vai trazer essa palavra. Gui? Amém. Deixa eu completar algo sobre Simeão ainda, e que já linka com o trono desse tempo, ok? É, nós crescemos dentro de uma fala que, se eu falar aqui para completar, todo mundo vai saber completar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mentira. João 10:10 não fala que esse é o papel do diabo. Se você ler direitinho o que está escrito em João 10, é uma advertência contra o falso mestre ou contra o falso pastor, em algumas versões. E você vai ver que a frase é o falso mestre, ou algumas versões em português, eu gosto dessa versão que vai trazer o assalariado, porque aponta para alguém que trabalha por um salário e não por amor às suas ovelhas. E aí, Jesus vai estar dizendo assim: o assalariado veio para matar, roubar e destruir e deixar as suas ovelhas ao lobo. Ok? Então, o ladrão também, algumas versões traz o ladrão. Obrigado, Carol. E aí, e deixar as suas ovelhas ao lobo. Então, Satanás aqui é o lobo, ok? E aí, o que que você precisa entender? Que a Bíblia diz que o Senhor, ele não retira os dons de você. Seus dons estão com você para sempre. Satanás não pode roubar eles também, não. Então, quando nós olhamos para Simeão, nós vemos essa bênção que parece uma maldição, porque essa é a verdade. A bênção de Jacó parece uma maldição sobre Simeão. Nós conseguimos entender um pouco dessa distorção,
porque Simeão carregava algo em sua essência. O que acontece? Diná, sua irmã, é abusada. E agora, Simeão vai fingir uma falsa paz com Siquém, que é o homem o qual matou, o qual abusou a sua irmã. E ele vai fingir uma falsa paz, e ele vai falar assim, ok, nós perdoamos vocês, e para nós perdoarmos, vocês vão ter que se casar, você vai ter que se casar com Diná, e também vocês vão ter que circuncidar todos os seus homens. E quando os homens foram circuncidados, eles ainda estavam em recuperação, Simeão ataca junto com Levi. Levi? Tô certo? Isso. Simeão ataca junto com Levi e, e mata o povo, que ele tinha dito que tinha paz. Então a gente vai ver aqui a comunicação, porque Simeão fala de ouvir, mas também fala de comunicar. Então, a gente vai ter. Daqui a pouco você vai entender o trono, você vai entender por que Simeão foi atacado dessa forma, mas você percebe essa distorção. Então, existia algo por trás dessa fúria, existia algo por trás dessa ira que Jacó cita, né, no versículo, que era honroso, só que foi usado de uma maneira errada. E o trono de hoje está completamente ligado a dons também. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Satanás ele não vai roubar, ele vai distorcer, ele vai usar algo muito sutil, muito parecido com o que parece. Olha com o que é de verdade. Olha, por exemplo, a dinâmica da serpente. Deus cria o homem e ele diz: você é imagem e semelhança. E aí vem a serpente e ela não fala que o homem, a mulher se comesse da árvore, ela se tornaria um dragão muito bonito. Não fala que ela seria uma criatura, a criatura que ela quisesse. A serpente não fala para a mulher que ela poderia virar o que ela quisesse. A serpente fala para a mulher algo muito parecido que Deus disse ao homem. Se você comer do fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Mas o Senhor já não tinha dito isso, que eles já eram semelhantes? Então, Satanás ele vai trabalhar com essa dinâmica de distorção. E a distorção nem sempre é 100%, 360, o inverso do que você carrega. É só uma coisinha diferente. Então, a estratégia que a gente chama de roubo, a estratégia de roubo não é exatamente roubo, e sim é usar o que você tem distorcido. Então, Simeão, ele cai nisso aqui. Simeão, a bênção de Simeão, ela está escondida atrás disso, porque quando nós vemos Jacó falando dessa ira, Jacó falando dessa raiva, nós temos algo por trás, que era. Então, o desejo de Simeão de proteger sua irmã, de defender a honra da sua casa. E aí, lembra do que nós falamos que o início do mês é algo que protege, é algo que guarda, é prudente como uma serpente. Então, Simeão, ele carrega algumas coisas, mas ele se permite ser distorcido. Então, a bênção que Simeão carrega é exatamente, olhando sem a parte da distorção, a bênção que Simeão carrega é a bênção da força, é a bênção da justiça, é a bênção da proteção, é a bênção da honra. Entende? Só que com um perigo, porque Satanás está aí tentando distorcer. E aí agora a gente entra dentro do trono. Qual é o trono que está regendo por esse tempo? Por mais que na época que Simeão viveu, né, não era o nome do trono não era grego, mas existia já uma constelação denominada pelos egípcios, mas na mitologia, para quem já estudou alguma coisa de antropologia ou de história, você sabe que a mitologia egípcia e grega ela se mistura e em algum momento da história ela se torna uma. Os deuses, porque na própria mitologia, os deuses egípcios, os deuses gregos, perdão, fogem para o Egito e se fundem com os deuses egípcios. Então, nós percebemos um padrão de Satanás que, na verdade, é tudo o mesmo Deus, todos os mesmos demônios. Deuses egípcios, deuses romanos e Babilônia é tudo o mesmo povo. Não histórica, não biologicamente falando, mas mitologicamente falando e espiritualmente falando.
ok? Então, quando nós falamos desse trono, qual é o trono? É o signo de Leão, o trono de Apolo, o deus associado por trás desse signo. E quem é Apolo? Apolo é um deus, um dos deuses mais importantes da mitologia grega, e ele vai ser um deus que, um dos feitos muito grande, ele vai ser o deus da arte, da música, da cura, dos poderes místicos, e um dos feitos muito grandes que ele faz é porque ele mata Piton. Piton era um deus que guardava um dos lugares mais sagrados para o povo. Ele mata Piton e agora ele domina as pitonisas, que são as sacerdotisas de Piton. E o que essas pitonisas faziam? Elas davam direção para os homens divina. Ok? Então, os homens precisavam de alguma direção, os homens precisavam de cura, os homens precisavam de direção de guerra, estratégia militar. Elas entravam em transe e recebiam dos deuses as informações para poder transmitir aos homens. Então, as pitonisas eram como se fosse uma profetisa dos deuses. Ok? Então, Apolo vai dominar agora as pitonisas porque matou Piton. Então, as pitonisas passam a ser associadas a Apolo também. Ok? E aí, Apolo vai ser um dos primeiros deuses. Eu estou te contando a mitologia para a gente tirar de trás da mitologia as influências malignas. Apesar que você vai contando, já vai identificando, né? Apolo também é o deus, um dos primeiros deuses do panteão a implementar o homossexualismo dentro do próprio panteão. Então, ele é considerado, na Grécia, o pai dos homossexuais. E aí você vai ter o desenho de Apolo como a figura, né, daquele homem musculoso. Todos os deuses gregos são assim, mas Apolo vai ser o arquetipo, né, dessa sensualidade. Okay? Então, ele vai trabalhar nessa. Não é à toa que ele vai atuar na área da arte e da profecia, porque a arte e profecia está muito ligado. Todo profeta é meio artístico, todo profeta é meio doido da cabeça, todo artista é doido. Então, isso aí é um outro assunto. Eu tenho um livro escrito chamado A Arte e o Profeta, mas que não está divulgado ainda. Quando o Senhor liberar para divulgar, vai ser uma benção. Mas Apolo ele vai atuar nessa dimensão. Ok, e aí o que nós retiramos disso? Apolo, a frequência desse tempo, vamos falar de Simeão primeiro. Simeão, na verdade, ele está sendo atacado exatamente por essa falsa mensagem primeiro, porque a gente precisa lembrar que a profecia das pitonisas é uma falsa profecia. Então, ela traz. E aí lembra que Simeão e Ave, ele representa pai, né? Então, Ave é o nome para pai e está diretamente ligado à tribo de Simeão. E agora a gente tem um Deus que também é pai. Então, você vai ter essa distorção, ok? E aí agora, Simeão faz o quê? Simeão vai lá e fala para Siquém, ok, nós vamos fazer paz. Espírito de Pitom, ok? E aí ele mata com a falsa paz que ele estava dando. Então, esse é o ataque que Simeão vive. Por mais que o nome do Deus era outro, provavelmente algum Deus egípcio, mas esse é o ataque que Deus vive, uma falsa sensação de segurança. Porque pensa, os homens de Siquém estavam com medo, eles vão nos matar. E agora Simeão dá uma falsa sensação de segurança, exatamente como uma falsa paternidade. Ele se move distorcido da unção a qual ele recebeu. Tá fazendo sentido? Dá um joinha aqui para mim. Então, existe essa movimentação de distorção sobre esse tempo. E aí, o que nós conseguimos perceber com isso? Algo muito interessante, eu gosto de falar dessas coisas quando eu já fui no lugar. O Senhor vai falar à igreja de Laodiceia algo muito interessante. E a igreja de Laodiceia, ele vai dizer: vocês não são frios nem mornos. Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, e eu vou vomitar da minha boca. E aí, alguns preleitores,
pastores, pregadores, vai ensinar que a cidade de Laodiceia ela tem uma fonte de águas quentes e ela tem um outro lado da cidade, a fonte de águas frias. E as duas fontes é no alto. Então, quando as águas correm, isso eles ensinam, tá? Não concordo. Quando as águas correm, elas se tornam morna no pé na cidade, por isso Deus estava falando daquela forma. Mas isso é um pensamento metafórico, isso é grego. Cuidado com esses ensinamentos. Ok? Não estou falando mal dos pastores, estou falando mal dos ensinamentos. Por quê? Porque a gente fica tentando buscar metáfora atrás de uma mensagem que o Senhor, Deus não fala em metáforas. Metáfora é coisa grega. Tanto que poesia hebraica não tem metáfora, poesia hebraica é literal, ok? Então, por que que eu não gosto dessa mensagem? Porque eu estive em Laodiceia, e no monte das águas quentes, ela é quente só na fonte. Ela é quente só na fonte de água quente, mas quando ela nem desce, quando ela está assim ainda saindo da fonte, ela já está gelada. É muito frio, é uma cidade fria. Então ela chega lá embaixo, todas as águas estão geladas, não tem água quente e água fria. Chega lá embaixo, quando as águas se juntam, ambas estão geladas, porque a gente está falando de quilômetros de águas correndo sobre pedra. Esfria a água. Então a água morna que Deus estava dizendo não está falando nada sobre essa água dos dois montes, porque a água da cidade em si ela era tomável normalmente. O povo podia beber água da cidade normal, porque lá embaixo, aí eu já vi gente ensinando que ninguém bebia água da cidade porque as águas dos rios, dos riachos, eram mornas. Mas elas chegavam nos riachos, nos rios lá embaixo, já fria. Eu estive lá, eu vi a água fria, da fonte de água quente. Entende? Então, não tem muito a ver com isso. O que tem a ver? Quando você olha, aí você entende o que João estava dizendo. Quando você olha para a história, e aí vou confrontar algumas coisas que até me confrontar, tá? Porque eu também ainda não. Enfim. Os apóstolos, eles ensinaram, porque Paulo nunca pregou contra o Shabat. Parece que está desconectado, tá? Mas eu vou conectar daqui a pouco, que tem a ver com Apolo. Paulo nunca pregou contra o Shabat. Paulo nunca pregou contra a festa de Rosh Kodesh. Paulo nunca pregou contra as festas bíblicas. O que Paulo disse foi: aqueles que celebram, celebram, aqueles que não celebram, não celebrem. Mas tudo é bem-vindo, no sentido das festas. Por quê? Porque agora as festas, isso aqui que a gente está fazendo, não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com você entrar no céu ou não. Tem a ver com bênçãos. Porque antes, celebrar as festas, Yom Kippur, tudo isso, tinha a ver com ser salvo, tinha a ver com ser redimido. E agora o caminho de remissão é somente Cristo, apesar que todas as festas apontavam para Cristo. Então, mas Paulo não vai pregar contra. Então, os apóstolos, historicamente falando, eles seguem celebrando o Shabat. Eles seguem celebrando cultos no sábado. Inclusive, Jesus na ceia, quando ele pega o pão e o vinho, ele está fazendo uma analogia ao Shabat. Porque o pão e o vinho era um elemento específico de ser comido na sexta-noite. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou o corpo, esse pão é o meu corpo e esse suco é o meu vinho, ele está dizendo, eu sou o Shabat do meu povo. Eu sou o descanso do meu povo. Ele não está eliminando o Shabat. Porque isso, só você ler a sua Bíblia, desde Levíticos, você vai ver que a lei do Senhor pedia com que eles tomassem, celebrassem o Shabat dessa forma. Então, enfim, e aí, por que eu estou falando do Shabat? Porque acontece em 365 um concílio chamado Concílio de Laodiceia. Eu falo muito do Concílio de Niceia, contra Constantino, mas não é esse. Concílio de Laodiceia. E o que acontece nesse concílio de Laodiceia vai revelar o porquê João falou aquilo anos atrás. Porque no concílio de Laodiceia se faz o seguinte: primeiro, se retira alguns livros importantes que não deveriam ter sido retirados. Como Enoque, por exemplo. Porque o livro de Enoque foi. Jesus falou sobre Enoque, aí aqui é um outro assunto, mas quando Jesus leva os discípulos lá para o monte Hermon
e fala as portas do inferno não vão prevalecer, ele estava fazendo uma citação de Enoque, porque as portas do inferno, Enoque dizia que era naquele monte. E Judas também vai citar Enoque, Pedro vai citar Enoque, então era um livro que era canonizado. Só que Grécia agora precisa controlar as coisas através da Igreja Católica e ela vai retirar algumas coisas, inclusive o livro de Enoque. Mas o principal ponto não é os livros apócrifos. A principal coisa desse concílio, uma das principais era: agora está proibido, vai morrer quem celebrar cultos no sábado. E agora, o dia que deveria ser, por lei, estabelecido pela Igreja Católica, que é a igreja que distorceu o Evangelho, o dia que deveria ser culto, o domingo, alegando ser o dia do Senhor por causa da ressurreição. E que não tem nada a ver. Quem já viu meu estudo de Páscoa, já viu que Jesus não ressuscitou no domingo. Mas, alegando que seria por conta do dia do domingo, do dia da ressurreição. Mas quando você vai lá na igreja, até os dias de hoje, eu tenho foto, tenho vídeo, até os dias de hoje, o que é que está colado parede com a igreja de Laodiceia? O templo de Apolo. E pasmem, sabe quem é o deus do domingo? Apolo. Sunday, por isso que em inglês é Sunday, em latim lunedì. Então, porque tudo a ver com o sol, dia do sol. Ok? Então, o que a Igreja Católica está fazendo? Ela está distorcendo o culto da igreja. Eu não estou falando que é pecado você cultuar no domingo, mas ela está distorcendo o Shabat e colocando só um dia depois. E aí, ok, vamos continuar cultuando o sol, vamos continuar cultuando. E isso é verídico, isso está lá. Constantino, em sua conversão, já católico, já sendo cristão, denominado cristão, constrói uma cisterna a favor dos deuses, com os templos, com as colunas de todos os templos pagãos ao redor da região, embaixo da igreja principal católica de Constantinopla. Consagrando toda a água, ele manda buscar uma coluna de cada templo pagão para colocar na cisterna de água que abastecia toda a cidade. Então nunca houve uma conversão do catolicismo, isso vocês já me ouviram falar muito. Mas agora que você tem essa distorção, então Apolo ele vai atuar dentro desse comando de distorção, dentro desse comando de se parecer com Deus. Ok? Agora vamos falar de coisas práticas. É nesse período aonde se levanta falsas profecias, aonde aqueles, e aí deixa eu ensinar uma coisa, dons espirituais também podem ser pessoais. Nem todo dom espiritual é distribuído pelo Espírito Santo. Tem pessoas que nascem com dons espirituais. Ok? Qual é a diferença do Espírito Santo? Porque, por exemplo, você é profeta, você é mestre, você é evangelista, e todos podem profetizar, todos podem curar por causa do dom que está no Espírito, e nós acessamos por meio dele. Mas existem pessoas que possuem, o Senhor colocou dons específicos nessas pessoas. E a Bíblia diz que esses dons são irrevogáveis, não são retirados dessas pessoas. E o que define feitiçaria? Feitiçaria, para quem é meu paciente, sabe que eu sempre falo disso. Feitiçaria não é acender vela, matar galinha, matar bode, tirar sangue de ninguém, não é. Mas a definição de feitiçaria é a manipulação de dons sem a submissão do Espírito Santo. Então, quando você usa dons espirituais que são seus, sem a autorização, a submissão, a liberação do Espírito Santo, bem-vindo, você é feiticeiro. Por isso que nós temos tantos pastores que profetizam, falam CPF, falam endereço. Vamos tirar os charlatão, tá? Que pesquisam. Não estou falando de gente que ouve mesmo, que tem dom. Tem gente que quer só dinheiro e pesquisa na internet. Mas estou falando de gente de Deus não. Gente que ouve. Ok? Então pega lá, descobre CPF, fala o seu pensamento, o que você pensou ontem, que você falou em segredo, fala tudo isso. E aí você descobre que ele está em adultério. Há 9 anos. Ele não pecou, ele estava já. Por quê? Porque o dom funciona.
O dom funciona. Balaão é o maior exemplo disso. Balaão faz a primeira profecia messiânica dada por homens, porque a primeira profecia messiânica na Bíblia é o próprio Deus dá a Eva. Né? Mas a primeira profecia messiânica dada por homens, aquele versículo tão famoso que você conhece muito bem, Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, foi Balaão que disse. A estrela que vem de Judá e tal, Balaão que disse. Adivinha? Falso profeta. Então, por que manipular som de dons sem a submissão do Espírito Santo? E aí você percebia que o dom de Balaão era só para ele mesmo. Era para trazer riqueza, para trazer a oferta de Balaque. Era só para ele, era para trazer riqueza dele, por isso que ele funcionava. Mas funcionava. Então, por que eu estou falando disso? Porque esse tempo também, a gente fala muito de falsas profecias, toma cuidado com falsa profecia, mas é o tempo também que você pode ouvir errado. Principalmente você que tem dons espirituais aguçados. Filtra os seus dons. Se submeta, submeter ao Espírito Santo é algo para você fazer diariamente, mas nesse tempo, querido, e aí isso é uma chave de Deus para você não cair em engano. Todas as vezes que você ouvir algo de Deus, se submeta à comunidade. Se submeta, e eu não estou falando a uma igreja local somente, mas isso porque nem todo mundo tem a realidade de uma igreja local profética. Mas se submeta a outros profetas. O que você acha? Isso é bíblico? Ouve de Deus comigo. Moacir está aqui, Paola está aqui, tem algumas pessoas aqui que fazem parte do meu grupo de intercessão, sabem que eu não dou um passo, eu não saio de um país, eu não faço mexo uma ruela. Se eu falar assim, gente, ouve Deus aí comigo. Cadê os profetas? Cadê os videntes? Reúne todo mundo aí que eu preciso deles. Porque isso te dá segurança. Eu ouço Deus, eu ouvi Deus. Mas, gente, eu ouvi Deus. E aí, o que vocês acham? Sentem paz sobre isso? Porque eu posso estar enganado. A chave para você ouvir Deus corretamente é você ser humilde o suficiente para saber que você pode ter ouvido errado. Você humilhar o seu coração e saber que talvez você possa ter ouvido errado, seja pelas suas emoções, porque a voz de Deus entra no seu espírito, mas ela passa pelo filtro da sua alma. Quem nunca aqui, dos proféticos aqui, quem nunca já ouviu de Deus assim, fala para ele que eu vou dar um carro, um exemplo, tá? E aí você vai e fala, você embeleza toda a profecia. Porque o carro vai vir assim, assim, assim e tal. Deus só falou o carro, gente. Deus não falou nada. Aquilo lá foi a sua emoção. Então, que é uma chave para você não cair em enganamentos, é você submeter o que você ouviu de Deus a outras pessoas que também ouvem Deus, a outras pessoas que você confia que ouvem Deus. Isso é a vida em comunidade, isso é a vida do corpo. Então, é isso aqui o que te protege. Por quê? Qual é a ideia de Apolo aqui? Lembra que ele é pai, mas ele é um falso pai? A ideia de Apolo é te contar falsas profecias, você acreditar que foi Deus e você se frustrar. Porque o próximo trono é um trono que te prende à amargura. Então, você se frustra com Deus, vira órfão. Acabou. Olha a distorção da paternidade. Então, é porque Deus me disse e ele não cumpriu. Porque Deus fala, é nesse tempo onde se começa o falatório de Deus mandou eu sair dessa igreja. Deus mandou eu sair desse povo, Deus mandou eu parar de fazer isso, Deus mandou eu quebrar essa aliança. Eu acredito que tem igrejas que têm que sair mesmo. Eu acredito que tem alianças que tem que quebrar mesmo. Mas Deus disse, entende? Tem, tem alguma coisa acontecendo. Tá tudo transicionando assim na sua vida, fora de tempo de transição? Eu acredito que Deus pode transicionar coisas fora do tempo de transição. Mas num tempo, eu tenho esse ditado em italiano que revela muita coisa, que eu posso, como é que é? Se eu sei que uma caixa possui vidro, eu vou carregar ela de forma diferente. Então, eu sei que esse tempo é um tempo de eu ouvir umas informações meio estranhas e parecer espiritual, parecer de Deus. Gente, eu vou sair acreditando em tudo. Eu vou dobrar o meu discernimento. Eu vou dobrar a minha astúcia nesse sentido.
Não é questionar o Senhor, não é duvidar que o Senhor está falando, mas é ter certeza que seu discernimento está certo. Porque é esse tempo aqui que Satanás é paciente. Satanás é paciente. Eu não estou falando que você vai tomar uma decisão hoje e vai se frustrar amanhã. Mas decisões muito grandes podem ser feitas nesse tempo e você se frustrar daqui 10 anos com Deus. Então, é um momento em que, assim, o meu conselho humano, não é Deus, tá? Falando, meu conselho humano, não tome decisões sérias. Se tomar decisões muito sérias, tenha certeza que é o Senhor falando. Submeta a outros, mas assim, via das dúvidas, não tome decisões sérias. Eu, nesse tempo, a não ser que o Senhor desceu e falou muito claramente, eu não tomo decisões sérias, não mudo nada. Essa onda de mudar muita coisa nesse tempo não é bíblico. Não, na verdade é perigoso. Pode ser até bíblico, mas é perigoso. Então, a não ser que o Senhor enviou Gabriel com o seu pergaminho e eu coloquei a mão na cabeça de Gabriel para ter certeza que não era um demônio disfarçado. Então, é você estar atento ao que está acontecendo. Faz sentido? Então, deixa eu ver aqui só mais algumas coisas. Estou acabando. Ok. Então, ele é um Deus deixa eu ler aqui minha cola. Ele é um Deus que representa a paternidade, já falamos disso. Apolo está relacionado diretamente a Lilith, porque na linha da feitiçaria, nós vamos ter duas linhas na feitiçaria mesmo, né? Na bruxaria. Nós vamos ter dois tipos de bruxos. Os bruxos da lua e os bruxos do sol, que em sua maior parte, não todos, mas em sua maior parte vai se dividir a lua, as mulheres, e o sol, os homens. Ok? Então, Apolo, por ser o deus sol, por ser o deus domingo e tudo isso, ele vai estar associado diretamente, não é à toa, inclusive, olha como Satanás e Roma, porque tem coisa que foi Roma, tá? Satanás, tem coisa que Roma foi tão satânica que Satanás falou assim, caramba, boa ideia. Mas Roma vai colocar agora os nomes da semana do dia do Sol e dia da Lua, porque segunda é dia da Lua. Só em português que muda. Mas dia do Sol e dia da Lua, seguidos. Então, domingo e segunda. Então, você vai ter aí os rituais de feitiçaria, os rituais de magia, tudo envolvendo na segunda e no domingo. Porque são cultos específicos que precisam ser feitos à Lua e ao Sol. Então, Apolo ele vai estar diretamente associado a Lilith. Então, essa pressão que a gente está sentindo já tem um mês e meio mais ou menos, sabe, de falta de energia, de um negócio assim na cabeça, que, meu Deus do céu, parece que eu tô meio avoado, parece que uma coisa que rouba assim do nada. Quem tá sentindo isso, gente? Dá um joinha para não me sentir sozinho. Mas sabe quando você tá assim, você tem certeza de umas coisas e aí noite mal dormida, parece que você dorme, não consegue e não descansou, um roubo de energia absurdo, parece que você correu uma maratona, você não correu 20 metros, você não foi na academia direito e parece que você tá o maior atleta do Brasil, está jogando na Copa. Então, essa frequência que nós estamos sentindo de roubo de energia, tudo que nós estudamos no mês passado, o roubo de energia, o roubo de o cansaço extremo. Lembra que nós estamos na estação do verão, então os tronos vão estar ligados a isso. Quando a gente fala de um trono sexual, a gente está falando de roubo de energia, roubo de vitalidade. Então, ainda continua essa frequência, ok? Então, para quem pensou que está acabando, não. Vai demorar um pouquinho para acabar. Já já acaba. Então, e por que nós estamos debaixo dela? Porque Jesus ainda não voltou num cavalo branco, com a espada para derrubar as estrelas, como Ezequiel disse. Então, nós sabemos que estamos embaixo dessa frequência e nos ligamos. É aqui aonde conhecer sobre os ministros, eu sei que tem gente nova aqui, mas vai entrando na onda. Mas conhecer sobre os ministros, o Senhor fala, a Bíblia diz sobre uma porta, o ministro Dalet, e várias vezes na Bíblia a porta vai aparecer como um acesso ao céu. Então, Jacó tem um sonho e vê uma porta. João estava na ilha de Patmos e vê uma porta. E aí você vai ver que esses acessos, João, por exemplo, vai ouvir, suba para cá. E aí Paulo vai dizer assim, eu estou assentado em lugares celestiais com Cristo. É nesse momento aonde, Senhor, por favor, em nome de Jesus,
Abra a porta aqui, porque eu preciso ter acesso acima das estrelas. Eu preciso ter acesso acima dos tronos. Essa frequência aqui está muito forte. Eu preciso ter acesso acima das estrelas. Se as estrelas estão emitindo um som que afeta o meu corpo, se os tronos estão afetando o meu corpo, existe um som ainda mais forte de anjos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era e que há de vir. Então me ligo a essa frequência que me volta para o céu de volta. Eu preciso, meu espírito tem saudade desse lugar. E aqui é onde você recebe as ativações que você precisa receber para viver essas resistências. Ok, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que eu acabei. Ah, não. Ok, então Apolo, ele é responsável pelas pragas e doenças. Então, por isso que, como o Moacir leu uma lista de coisas que acontecem em ave, porque, e aí, tá vendo como Apolo ou Apolion, ele é o mesmo, a mesma ideia de Deus. E Apolo, ele vai ser o deus da destruição também. Ele vai ser, Apolion vai ser o deus da destruição, o deus de acabar com as coisas. E aí você vê mais uma vez Rubem Simeão sendo atacado por essa frequência. Então ele faz uma falsa paternidade, uma falsa paz, uma falsa segurança e destrói um povo. Entende? Então existe essa ideia e você precisa lembrar que a Bíblia diz que a arma mais poderosa que o homem tem é a língua. Então cuidado, porque a ideia desse trono é fazer exatamente com que você comunique coisas que mate. Lembre que em Ave, o que os 10 espias disseram fizeram uma geração inteira morrer no deserto. Entenda isso. O que os 10 espias disseram fizeram uma geração inteira morrer no deserto. E às vezes a gente usa esse ensino de tronos e tribos só para entender o que vai acontecer comigo, só o que eu vou receber. Mas você também pode ser uma fonte de trono na vida das pessoas. Cuidado com a sua boca, cuidado com sua língua, cuidado com as suas profecias, mas cuidado também com as suas opiniões. Tem opiniões que não devem ser dadas. Principalmente nesse tempo, porque tem uma frequência de destruição. Existem. E, gente, isso é muito sério. E eu falei para ser breve, já está aqui, 1h20 falando. Mas isso é muito sério. Não consigo dormir. Estou com sono, mas não consigo dormir. Estou aqui dentro de mim. Se eu não falar, eu não vou dormir. Mas eu estava na Venezuela, uma das minhas primeiras viagens, e existia algo no ar tão sério sobre comunicação que nós chamávamos um nome, vinha outra pessoa. Eu chamava Carol, vinha o Moacir. Para você ter nomes assim distintos. Porque o ar, e nós discernimos isso na época, o ar distorcia a informação. Nesse tempo, nós estamos lidando com a frequência de destruição. Nós estamos lidando com a frequência de distorção, de morte. Você vai dar algumas opiniões que a sua intenção, e se você desse em outro tempo, não ia ser tão destruidora. Mas porque você não vigiou sua língua, ela destruiu muito mais do que era a sua intenção. Por quê? Porque foi potencializado pela frequência que está no ar. Então, cuidado. Cuidado com sua boca, vigie sua língua. Vigie também o que você ouve, como o Moacir falou. Então, essa frequência de destruição, lembra do útero? Olha como tudo se conecta. Por que um Deus que se chama Pai, mas ao mesmo tempo é destruidor, o que ele quer fazer? Em um tempo em que o Senhor está liberando um útero, a unção de um útero, ele quer destruir. Então, se o que você ouve gera alguma coisa, você precisa filtrar passos práticos. Você vai ouvir algumas coisas nesse mês que vai te ofender a nível altíssimo. Que vai assim, meu Deus do céu, não acredito que essa pessoa fez isso comigo, que raiva! E você precisa lembrar que a frequência desse tempo é te destruir. Então, nem sempre foi 100% aquela pessoa. Julgue se de fato aquela pessoa queria te destruir. Às vezes ela falou alguma coisa que foi potencializado por Satanás para te destruir. E você está acumulando raiva de uma pessoa que na verdade não queria te destruir dessa forma, é o diabo.
Então, é nesse tempo onde nós precisamos ficar atentos, ok? Eu estou tentando estão tentando me destruir e ainda além estão tentando criar inimizade aqui. Entende? Então, cuidado com isso. Isso é o passo prático de eu entender o trono, de eu entender a bênção. Tá entendendo isso? Quando eu entendo a letra, quando eu entendo, mas na prática, na vida, no dia a dia. Então, eu preciso tomar cuidado, porque eu vou ser ofendido muito mais fácil. Eu vou ser destruído muito mais fácil. Então, eu preciso agora lembrar que o Senhor me deu uma serpente. Porque a serpente nem sempre é mal. Lembra que a serpente o cajado de Moisés tornou uma serpente também. E que a Bíblia também diz, seja prudente como a serpente. Então o Senhor te deu uma serpente, o Senhor te deu um útero, proteção. Então, ok, eu ouvi isso aqui, isso me feriu. Não quero saber agora se foi Satanás, se foi essa pessoa me feriu, e eu não quero saber dessa ferida. Eu vou gerar o que eu estou gerando. Eu não vou destruir, não vou deixar de Satanás destruir. Entende? Então, enfim, estou vendo aqui algumas reações das pessoas. É legal ver as reações. Mas, ok. Então, deixa eu terminar aqui. Falso profético, já falei. Deus dos magos e das bruxas, também já falei. Falsas profecias e expectativas. Ok. Falamos sobre tudo. Glória a Deus por isso. E aí, nesse tempo, só um adendo bíblico também, é em Ave, nesse tempo, em que Jeremias 28:1 vai mostrar que Jeremias está sendo, ou que a gente está falando sobre a ofensa. Jeremias vai ser contradizido por um falso profeta a respeito da Babilônia. E esse falso profeta diz que o rei não deveria se dobrar à Babilônia. E ó, é muito engraçado, depois você lê lá, a gente não vai ler aqui para não perder muito tempo, mas a gente vai ler lá porque esse falso profeta que se levanta contra Jeremias, ele vai profetizar baseado na palavra de Deus. Porque Deus de fato tinha prometido que o povo de Israel iria se sobressair sobre a Babilônia. Mas aquela profecia não era para aquele tempo. Naquele tempo, o rei precisava se dobrar à Babilônia. A direção de Deus estava sendo: se dobre para que você não morra. E aí Jeremias vem e fala essa mensagem. E vem esse outro profeta e fala: não, o Senhor vai dar vitória sobre os seus inimigos. Quando Jeremias 28 diz que é no tempo de Ave. Então, é esse o tempo aqui. Aí Jeremias ofendido. Você, Jeremias, se ofenderia se alguém falou que você profetizou errado. Então, querido, guarde o seu coração de ofensas. A ofensa é a porta da destruição. Guarde o seu coração de ofensas. Amém? Glória a Deus. Não vou abrir para pergunta, porque senão a gente não sai daqui. E eu sei que são assuntos que geram muitas perguntas. Assim que possível, coloca a gravação no grupo para você assistir novamente. Com certeza, Márcia. Pode ter certeza. Até porque a gente tem só 13 no grupo. Nós vamos orar agora. Você que separou aí a sua ceia. Por que que nós ceiamos? E eu sempre gosto de explicar isso. Nós ceiamos porque o corpo e o sangue de Cristo é o que nos liga a Israel. Jesus, um homem judeu de 33 anos, que entregou a sua vida por você e comprou você com sangue, preço de sangue. Sangue é genética. Então você só acessa as bênçãos de Israel, você só acessa as bênçãos das tribos, você só acessa o que nós estamos falando sobre receber através de Israel, porque foi dado para Israel. E o Senhor te enxertou em Israel através de Cristo, por meio de um sangue. Então, nós tomamos a ceia lembrando desse sacrifício de Jesus e entramos nos portais de entrada de mês, de recebimento dessas unções para lidar com essas frequências a partir da ceia. Faz sentido? É um ato profético de receber a cobertura do sangue de Jesus sobre esse mês, mas também o acesso do que ele liberou para Israel. Amém? Então nós vamos orar. Com o seu microfone silenciado, não precisa abrir. Vamos tirar um tempinho para orarmos em línguas. E aí, pastor, você me ajuda a orar, profetizar, se sentir alguma coisa também libera. E aí no final nós ceiamos. Vamos ceiar na abertura e aí no final a gente libera as profecias e ora tudo e encerra já a ligação. Tá bom? Eu vou só compartilhar aqui o som, só para a gente não orar no silêncio. Eu não gosto de orar no silêncio, gente.
Vocês estão vendo que eu tô meio grog, né? Não liga, não. Dizendo filho vem, dizendo filho vem. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos, como nos tempos passados, Pastor, o senhor ora pelos mostra teu elementos? braço Por favor. forte, ó grande rei. Oh, aleluia. Sereria canto, rebalabaya, shriandarabba, shriandere canto, ralabasso, privaceneria, massuri canto. Senhor, nós apresentamos a Ti os elementos, o pão, a matzá, que representa o Teu corpo, o pão, que foi, ó Deus querido, representa o corpo de Cristo partido, moído por nós. Ó Deus, através deste corpo, das feridas do Teu corpo, o Senhor levou todas as maldições, todas as nossas dores, e constituiu para nós, garantiu para nós a paz, a bênção, a saúde. Ó Deus, o cálice de uma nova aliança feita no Teu sangue, que nos enxertou através de Cristo na videira. Ao comermos esses elementos, Senhor, nós nos apropriamos daquilo que a Tua palavra declara ao nosso respeito, que em Cristo nós fomos enxertados em Israel. E é por isso, Senhor, que estudamos, aprendemos as bênçãos, aquilo que o Senhor tem liberado sobre o Teu povo é sobre nós. Pai, ao comer estes elementos, nós nos apropriamos e assumimos o nosso lugar como filhos de Deus e herdeiros com Cristo de todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Comamos o pão. Till he establishes Jerusalem and makes her the praise of all the earth. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Teu corpo partido, moído, e muito obrigado porque hoje nós fazemos parte deste corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Comungamos com Ele da vida, da essência. Ó Pai, a Tua palavra diz que a vida está no sangue. E o Senhor disse que veio para nos dar vida, mas uma vida abundante. Ao beber esse cálice, nós nos apropriamos de toda a essência. Oh, aleluia, de todo vigor, de toda a vida que há em Ti. Corre nas nossas veias, faz parte da nossa constituição física, espiritual, ó Deus, psíquica, a vida plena do Cordeiro. Nós nos apropriamos disso, Senhor, e reinamos em vida com Cristo. Aleluia, bebamos o cálice. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o Teu nome, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és digno de toda honra. Ore manaraia, seria manto, riquiabas. Rebabaseia, bacia, dereia, manti, riquiabasia, derevas. Rebaia, seria massa, derecantoroa. Libera, Senhor, oriabaia, sederibia, rassuria, andarai. Neste tempo, neste mês, Senhor, auxílio, ó Deus querido, a ajuda presente do ministro Tete, recalamana, surela labaia, para que não haja roubo, para que não haja, Senhor, subtração, limia canto, rebaçuia, darevassi, orimana, sequia, barraçuia, derrebia, rassoria, mantoroa, para que não haja nenhuma subtração, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado como colheita, daquilo que tem sido, ó Deus querido, armazenado no celeiro. Ó Deus, Pai, eu lembro de Gideão. Gideão, ele estava no lagar, malhando trigo, porque no tempo da colheita os inimigos vinham, os inimigos subiam
para tentar roubar a colheita, para arrasar a terra. Mas nós estamos escondidos em Cristo, com a sabedoria que não é humana, mas vem do trono. Alinhamos a nossa mente com a mente de Cristo. Oh, aleluia! Alinhamos, ó Deus querido, os nossos pensamentos com aquilo que está no trono, no alto, em o nome de Jesus, para que os nossos sentidos, Senhor, sejam blindados, guardados. Senhor, toca agora nos ouvidos. Querido, se você está aí com o teu cálice com um pouco do suco de uva, coloca um pouco desse vinho no teu dedo, unge os lóbulos das tuas orelhas agora. Na unção do sacerdote dos levitas, o Senhor disse para Moisés: unge a orelha, o lóbulo da orelha, porque a audição ela gera. Oh, aleluia! Nós, Senhor, ungimos os nossos ouvidos. Oh, Deus querido, coloca um filtro na nossa audição. Oh, Deus querido, no nosso sentido da audição, no ouvido, Senhor, no órgão do ouvido. Oh, Deus, nos tímpanos. Coloca, Senhor, um filtro para que nenhuma frequência do inimigo possa vir nos ludibriar. Livra-nos, Senhor, das setas de engano, de engodo, setas de falas mentirosas que vem para nos tirar da rota, que vem para mudar, ó Deus, o foco do nosso alvo. Oh, aleluia! Que o nosso foco esteja em Ti. O Senhor é o nosso alvo e os nossos olhos estão postos, fixos em Ti. Oh, aleluia! Que nesse tempo, Senhor, possamos estar, como o salmista diz, os nossos olhos estão atentos para o Senhor, assim como os olhos dos servos para o seu Senhor. Nossos olhos estão, Pai, atentos ao Senhor. Oh, aleluia! E a nossa audição vai ouvir o Senhor. Ebia, sorerequia, remanaraia, soromaia, cantoroa. Oh, o meu coração tem ouvido o Senhor dizer: sobe, vem e fala comigo, filho meu, que essa seja a voz, que possamos ouvir a voz do Pai. Oh, aleluia! Sem interferência, e que, como ovelhas treinadas, possamos ouvir a voz do Senhor. Oh, a voz do nosso cabeça, do nosso rosto, o nosso cabeça, o nosso pastor, o nosso guia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos dons ao Senhor. E de mãos abertas nós devolvemos tudo ao Senhor. Apesar da Tua palavra dizer que o Senhor não retira de nós, nós dedicamos ao Senhor e nós devolvemos ao Senhor. Não com a ideia de parar de exercer, mas com a ideia de consagrar ao Senhor. E nós proibimos agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno que tenta distorcer profecias. Em nome de Jesus, nós consagramos agora, Senhor, os nossos dons ao Senhor e pedimos: limpa o nosso coração de falsas profecias, de falsos entendimentos, de falsas teologias. Limpa o nosso coração, Senhor, de falsas vozes. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora: espíritos malignos que se disfarçavam de voz de Deus sejam denunciados agora. Eu oro em nome de Jesus para que nesse tempo, pessoas dos nossos relacionamentos, eu oro, Senhor, para que nesse tempo, pessoas que talvez se infiltraram como verdadeiros bruxos em nosso meio, sejam revelados, sejam distorcidos, sejam descobertos. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma descoberta, Senhor, das coisas que parece ser o Senhor, mas não é. Nós fazemos uma denúncia aos céus agora, Senhor, de coisas que entraram em nossa casa, de pessoas que sentaram à nossa mesa, de pessoas que encostaram a nossa cabeça, pessoas, alianças, objetos, presentes, Senhor, projetos, sonhos, ideias, idealizações que parecem ser o Senhor.
soa como a sua voz, e como o Senhor mesmo disse, que demônio, Satanás poderia parecer até mesmo vestido de anjo de luz, travestido de anjo de luz. Nós oramos para que haja uma denúncia dos céus a esses espíritos e que haja uma clarificação, que haja realmente, Senhor, uma luz exposta a eles, deixando claro aos nossos olhos o que vem do Senhor e o que não é. Nós oramos, Senhor, aumenta no nosso coração, aumenta em nosso espírito o dom do discernimento. Mais do que todos os outros dons, nós oramos por esse tempo, Senhor, derrama discernimento em nós. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o ministro Tete, o ministro do útero, o ministro que guarda, mas o ministro que ao mesmo tempo empurra para fora, Senhor, eu oro por essa ministração, dessa unção de gerar, de dar à luz, a unção dos 9 meses, a unção, Senhor, do tempo de colheita. Eu oro em nome de Jesus, coisas que estavam no papel, coisas que estavam em projetos, coisas que estavam sendo geradas, nós chamamos para fora, nós chamamos para a luz, nós chamamos agora em nome de Jesus ao nascimento. Nós oramos agora em nome de Jesus toda a resistência a partos espirituais que estava acontecendo. Nós oramos agora em nome de Jesus que resistências sejam quebradas, que resistências sejam quebradas. Nós dizemos em nome de Jesus que nasça o que está sendo gerado, nasça o que está sendo gerado, seja colhido o que foi plantado, em nome de Jesus. Senhor, nós damos uma ordem ao nosso próprio corpo. Todo bóson de Higgs, toda célula, todo o sistema nervoso, sanguíneo, digestivo, todo o sistema linfático, todo o sistema do nosso corpo físico, pare agora mesmo de vibrar na frequência desse tempo. Nós saímos agora, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é muros de fogo ao redor dos que o temem. Então, Senhor, nós pedimos muros intransponíveis de fogo ao nosso redor. Que anjos, Senhor, assim como o Senhor disse, assim como Eliseu fez com Geazi, e o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu anjos de fogo ao redor dele. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por uma guarnição específica desse tempo, uma guarnição específica que lida com os espíritos de feitiçaria, que lida com os espíritos de bruxaria, de encantamento. Eu oro em nome de Jesus que anjos específicos, trocas de guardas de anjos específicos que lidam especificamente com os espíritos de feitiçaria. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, que haja um domo de proteção ao nosso redor. O salmista diz que o esconderijo do Altíssimo é a minha habitação. Então nós nos escondemos do Senhor, nós nos escondemos embaixo das suas asas, nós escondemos na fumaça de intercessão, e em nome de Jesus nós fazemos do lugar um lugar seguro, do Senhor um lugar seguro, porque a tua palavra também diz que o Senhor é aquele que levanta do seu trono, rasga os céus e desce para nos resgatar. Então nós oramos, Senhor, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo, Senhor, de frequências que sugam as nossas energias, de frequências às vezes que nos deixam derrubados, cansados, doentes. Senhor, rasga os céus e desce. Nós oramos, resgata-nos das águas profundas, resgata-nos, Senhor, desse mundo físico, nos leva, nos faça subir, Senhor. Nós oramos assim como João viu, nós pedimos a ministração de Dalet, a unção de Cristo que é um acesso, a unção de Cristo que é uma porta. O Senhor mesmo declarou: eu sou o Dalet das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Então, Senhor, nós oramos em nome de Jesus que se abram portas de refúgio. Muitas vezes, Senhor, nós pensamos em portas como oportunidades, como recursos, mas eu oro para que nesse tempo se abra portas de refúgio, assim como Davi encontrou refúgio, Senhor, na casa de Samuel. Eu oro em nome de Jesus para que haja portas de refúgio nesse tempo. Eu oro em nome de Jesus agora contra todo espírito de encantamento. Nós fechamos agora todo o terceiro olho, nós fechamos agora, renunciamos agora. Se existir alguém com dons contaminados, eu oro que os anjos do Senhor passem agora fogo nos meus amigos, fogo nos meus irmãos agora. Em nome de Jesus nós descontaminamos agora toda a intenção de Satanás de nos fazer frustrar com a paternidade de Deus, plantando falsas profecias e falsas expectativas em nossos corações. Senhor, nós apresentamos as nossas expectativas ao Senhor.
Nós apresentamos as nossas expectativas ao Senhor. Nós apresentamos as nossas palavras ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, que seja um tempo de limpeza espiritual em todas as palavras que nós achávamos que eram suas e não são. Nos faça discernir, Senhor, o que foi a nossa alma, nos faça discernir o que foi a nossa vontade, nos faça discernir o que foi Satanás, nos faça discernir o que foi o Senhor mesmo quem disse, nos faça discernir o tempo. Nós nos apossamos, Senhor, da bênção de Simeão, mas não da distorção que ele viveu. Nós nos apossamos da força para proteger a casa, da força. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que a unção de um touro selvagem seja ministrada sobre esse tempo. A unção daquele que tem força, a unção, Senhor, de vigor, a unção de ousadia, a unção de força para seguir uma milha a mais. Eu oro você que estava cansado, você que estava desanimado, você que estava doente fisicamente até. Eu oro em nome de Jesus que vitaminas no seu corpo sejam repostas agora, em nome de Jesus. Eu oro por anjos repondo vitaminas físicas no seu corpo. Eu oro em nome de Jesus que o seu sono, você que estava tendo dificuldade para dormir, eu repreendo agora o espírito da noite, os espíritos que assolam durante a noite, os espíritos da lua, os espíritos que tentam roubar o seu sono. Nós repreendemos agora pesadelos, nós fechamos as portas das dimensões dos sonos que foram abertas por demônios, em nome de Jesus. E nós reclamamos a palavra do Senhor sobre o seu sono, que diz que logo eu me deito e pego no sono. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro descanso sobre o seu corpo, sono reparador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, porque nós estamos debaixo da sua proteção. O Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. Nós abençoamos a terra de Israel, Senhor. Que essa unção recaia sobre Israel. Que eles também sejam protegidos dessa frequência do destruidor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que haja proteção contra a destruição da terra de Israel. Somente o Senhor pode destruir ou reconstruir Israel. Por isso nós oramos em nome de Jesus que haja, não é homens, não é domo de ouro, não é nada, não é governo, não é Estados Unidos que protege Israel. O Senhor guarda o Israel, não dorme o guarda de Israel. Então nós oramos em nome de Jesus, abençoamos aquela terra e somos gratos porque o Senhor nos enxertou ao seu povo. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Shalom, shalom. Que o Senhor... Eu fiquei de olho fechado, agora não estou conseguindo enxergar. Aqui. Que o Senhor abençoe sua semana, o seu mês. Fique à vontade, se você precisar conversar, se você precisar, a frequência está muito alta, tô mal esse mês, não tá dando, que tá difícil. Nós precisamos viver em comunidade. Então, você precisa falar com gente que fala a sua língua. Talvez você não tenha uma igreja que entenda desse assunto. Então, fale conosco, nos mande mensagem, peça oração. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Moacir também está aí, Ângela. Mas estamos aqui, tá bom? Deus abençoe, gente. Shalom, shalom.